Dentro do Script Case, temos diversas formas de validar os dados de uma aplicação de formulário. Vamos executar aqui o nosso formulário de pessoas, que está nesse layout atualmente, e se a gente tentar incluir uma nova pessoa neste momento, sem preencher nenhuma informação, o Script Case vai preencher aquele registro vazio, porque nós não fizemos nenhuma validação relacionada aos dados. Então nós temos aqui o registro de número 2 com as informações vazias, já o registro de número 1 com informações preenchidas. Como que a gente pode fazer para tratar esse tipo de situação e colocar aqui, por exemplo, campos obrigatórios, que é uma coisa que a gente vai utilizar muito. Então a gente pode vir aqui na opção de editar campos e a gente tem essa coluna aqui, obrigatório, que a gente vai marcar o checkbox dos campos que a gente quer que sejam obrigatórios. Então, por exemplo, eu quero que o nome seja um campo obrigatório, eu marco. O e-mail tem que ser um campo obrigatório, o CEP, o número, e você vai marcando quantos aqui você achar que são necessários serem campos obrigatórios. Aqui embaixo a gente tem uma opção de posição do marcador e ele está definido à direita, mas você pode colocar ele à esquerda, à direita ou não exibir. O que é este marcador? O marcador é um asterisco que vai aparecer aqui do lado do campo para sinalizar que ele é um campo obrigatório. Então eu vou executar aqui para a gente poder visualizar. E olha, do lado do nome e do e-mail ele colocou um asterisco. Eu posso definir que esse asterisco ele vai ficar lá na esquerda. Automaticamente ele vai ficar antes do nosso label do campo. Então também é uma definição do desenvolvedor, né, saber onde que vai colocar essa posição aqui. Neste exemplo a gente vai utilizar na direita. Nós temos essa opção aqui também de exibir mensagem, que seria essa opção aqui embaixo. A gente pode deixar ela exibindo ou simplesmente ocultar, até porque em alguns sistemas a gente já está acostumado, né? Entende-se que quando tem um asterisco ao lado do campo, a gente meio que já entende que ele é obrigatório, então algumas pessoas não costumam utilizar, mas é bom quando é um sistema para algum cliente que vai ser muito leigo, que não tem muito conhecimento, né? A gente tem uma mensagem aqui que a gente pode colocar para customizar quando um campo for obrigatório. Então, nesse caso aqui, a gente vai tentar inserir um registro sem preencher os campos obrigatórios. E aí ele coloca nome, campo obrigatório, e-mail, CEP e número são campos obrigatórios. Aqui a gente pode definir uma mensagem, vou colocar aqui um teste, por exemplo. E agora se a gente tentar inserir um novo registro, ele vai trazer nome teste. Ou seja, esta mensagem que antes era campo obrigatório, você pode colocar a mensagem que você quiser. Então a gente pode vir aqui e colocar: por favor, preencha o campo, e já é o suficiente. Aí a gente clica aqui em executar. Agora se a gente tentar adicionar um registro, ele vai trazer: por favor, preencha o campo. Então é uma mensagem de campo obrigatório. A partir daqui, a gente preenchendo o campo com as informações aqui necessárias, ele já vai deixar passar. Porém, existem outras validações que a gente pode fazer também. Por exemplo, o campo e-mail, eu não posso digitar qualquer informação. Eu preciso digitar um e-mail. Então, dentro do próprio campo e-mail, a gente pode fazer a tratativa para também fazer com que o usuário final preencha um e-mail ali dentro. Aqui no tipo de dado, ele atualmente está como texto. A gente pode procurar aqui a opção de e-mail. E nós temos aqui a opção de imagem de validação. Quando a gente coloca essa opção habilitada, a gente vai conseguir saber se aquele e-mail é um e-mail válido ou não no momento que a gente está preenchendo, que é esse íconezinho aqui, ó. Então eu vou clicar em novo, vou digitar aqui qualquer coisa, automaticamente ele já acusa pra gente que os dados estão inválidos e coloca um X aqui do lado. Agora se eu preencher aqui com alguma informação real e perder o foco do campo, ele já atualiza ali dizendo que é um e-mail válido. A mesma coisa a gente pode fazer no CEP. O CEP também ele está me deixando inserir texto, porém o CEP ele não tem texto, são apenas números. Então lá dentro do CEP a gente também pode trocar o tipo de dado para CEP. Trocando o tipo de dado para CEP, automaticamente a gente já vai forçar o campo a receber apenas números. Então eu estou tentando digitar aqui texto e não está passando. Agora se eu tentar digitar números ele vai. E tem um outro ponto importante aqui, ó, que a gente pode fazer uma pesquisa pelo CEP.
Então, ó, aqui eu vou trazer um CEP e eu consigo clicar aqui para fazer uma pesquisa por esse CEP e ele já traz para a gente um endereço que ele encontrou nesse CEP. Clicando em confirmar, ele pode já preencher esses campos aqui para a gente. Como que eu poderia fazer para preencher esses campos? Aqui embaixo, ó, ele fala para a gente preencher os dados do CEP. Então, o logradouro, caso ele encontre, eu quero preencher no logradouro. O bairro, eu quero preencher no bairro. A cidade... o estado, e aqui a gente tem outras opções, o tipo de logradouro, o nome, ele consegue também trazer a latitude e a longitude, e a gente pode marcar essa opção aqui, ó, se a gente quer atualizar o CEP no evento onChange. Por enquanto a gente não vai marcar, e vamos testar para a gente visualizar aqui, ó. Eu vou clicar em novo, e vou colocar aqui 22.795.008. Ó, então eu perdi o foco do campo, não aconteceu nada, eu vou clicar aqui, ele encontrou o endereço, eu vou clicar em confirmar e ele preencheu para a gente. Porém, eu precisei clicar para visualizar e confirmar. Porém, a gente pode fazer isso aqui preenchendo o próprio onChange, ou seja, assim que eu terminar de preencher o campo, eu já quero que ele complete para mim os campos com que ele encontrou. Então, a gente vai habilitar, voltando aqui, agora a gente vai digitar aqui o CEP, e quando a gente der um Tab... Enfim, quando a gente sair do campo, né, ele automaticamente já preenche para a gente não precisa clicar aqui e fazer o que precisa ser feito para ele poder preencher os campos. Então essa é uma validação que também a gente pode trabalhar. Essa mesma validação que a gente fez aqui no CEP, a gente pode fazer em diversos outros campos, basta a gente analisar os tipos de dados que existem. Então a gente tem a moeda, a gente tem a data, a hora, a gente tem CPF, CNPJ, CPF e CNPJ, a gente tem o URL, cor HTML, enfim, a gente tem aqui vários tipos que você pode tratar ali conforme a informação que você está trabalhando naquele campo. A gente tem também um outro ponto interessante, que é a chave única. A gente pode definir um campo como chave única e aquele campo ele não vai permitir que a gente repita dentro da nossa base de dados. Eu vou entrar aqui no Database Builder, vou na nossa tabela de pessoas, e vou criar aqui um campo novo para a gente poder fazer o teste ali da chave única. Então, eu vou criar um novo campo aqui chamado CPF. O CPF ele vai ser um varchar de 11 caracteres. A gente vai salvar. A gente precisa ir lá no formulário e sincronizar, já que a gente criou um campo novo, né? Então, a gente vai sincronizar aqui. E agora a gente vai trazer esse campo novo para a tela. Vou deixar ele bem aqui em cima e vou falar que ele é do tipo CPF. Vamos executar a aplicação. Então agora a gente já tem o campo CPF, conforme eu for preenchendo ele já vai colocando ali, e se for um CPF inválido, ele já identifica que é um CPF inválido, certo? Porém, eu consigo aqui pegar um gerador de CPF aqui, para a gente poder simular. Aí a gente pega um CPF, vamos criar aqui um novo cadastro. Vamos colocar o CPF, o nome aqui pode ser Camila. Vamos colocar este e-mail, o CEP já pegou, vou botar aqui e vamos incluir. Pronto, incluiu uma pessoa com esse CPF. Se eu quiser vir aqui e incluir uma outra pessoa, vou botar aqui Camila 1, com outro e-mail, colocar aqui o endereço 2, ele vai me deixar incluir novamente, porque eu não fiz nenhuma tratativa para que ele não permita eu incluir CPFs repetidos. Agora, se a gente quiser barrar, a gente pode vir aqui na opção de chave única e falar que o CPF ele é uma chave única. Ou seja, agora se eu tentar criar um registro com este mesmo CPF, ele não vai deixar. Vamos colocar aqui Camila 3, vamos pegar aqui um e-mail, botar aqui 3 e vamos tentar inserir. E olha lá, já existe um registro com os mesmos dados do campo CPF, ou seja, é uma outra validação também que a gente pode trabalhar relacionado ali à chave única. E nós temos também uma outra opção aqui, que é a opção de dependências, que a gente pode criar uma nova dependência da tabela de pessoas com uma outra tabela, que seria uma dependência de chave estrangeira, e assim, se a gente tentar excluir um registro dessa tabela de pessoas, e essa tabela de pessoas tiver o vínculo com uma outra tabela e tiver registro nessa outra tabela, a gente não vai conseguir excluir, porque ele vai identificar
que esses campos eles têm relação estrangeira e ele não vai deixar a gente fazer essa exclusão. Então, dessa forma, a gente consegue fazer algumas tratativas, algumas validações já automaticamente por dentro do script case. Mas é claro que em alguns momentos vocês vão precisar fazer algumas validações via código também.